Boa noite, meus queridos. Boa noite a você que está participando conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nós temos trabalhado nas últimas quartas-feiras a devocional falando sobre atitude, baseado no livro de Tiago. Algumas atitudes que nós necessitamos ter. E eu te convido nessa noite a estar conosco até o final, para que você entenda a respeito da atitude de hoje que nós necessitamos ter e praticar diariamente, ok? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por estarmos aqui juntos, ó Pai, online. Que privilégio, Senhor, que alegria participarmos juntos e podermos partilhar dessa devocional, dessa palavra de Deus para os nossos corações. E que nessa noite, cada pessoa possa ser alcançada. Traga cativo, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, cativos à Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu vou ler aqui na Bíblia o texto. Nós, nessas últimas 3 semanas, as 2 anteriores e a de hoje, nós estamos trabalhando o capítulo 5 de Tiago. Nós vimos a respeito de alguns riscos, a respeito da riqueza, aí os benefícios da riqueza, lembrando que riqueza é tudo aquilo que você tem, não é ser milionário, não é ser rico ao extremo, é tudo aquilo que você tem e como que você investe o seu dinheiro, as suas riquezas. Nós aprendemos nesse dia que nós temos que investir e cuidar das nossas finanças e precisamos investir bem. E um dos lugares que nós vamos investir e nunca vamos perder é no reino de Deus. Aprendemos na segunda semana, que foi a semana passada, a respeito da paciência que nós devemos ter. Necessidade de continuar, de perseverar, mas é necessário paciência. E hoje, a atitude que nós devemos ter é a respeito da oração, sabendo que a oração funciona. Olha só o texto de Tiago, o que ele diz, a partir do versículo 13 do capítulo 5. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Elias era um homem como nós. E, no entanto, quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante 3 anos e meio. Então ele orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Versículo 19. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e for trazido de volta, saibam que quem trouxe o pecador de volta de seu desvio, o salvará da morte e trará perdão para muitos pecados. Olha só, quando nós olhamos para esse texto, nós observamos Tiago falando muito de oração. Ele fala 7 vezes essa palavra, oração. E quando nós pensamos num cristão, numa pessoa que professa a fé em Cristo Jesus, que acredita em Cristo Jesus, que coloca o seu coração nas mãos de Jesus, nós pensamos numa pessoa que tem uma vida plena de oração durante sua vida. Nas lutas, nas dificuldades, momentos bons, ruins, ela tem uma vida de oração. Então, nós não podemos ficar amargurados, desanimados, sabe, reclamando, sabe? Nós temos que colocar a nossa causa diante de Deus. A nossa primeira atitude como ser humano diante de uma dificuldade é o quê? É reclamar, é falar mal. E Tiago vem nos ensinando e nos exortando em amor
que nós devemos colocar diante do Senhor. E quando você lê toda a carta de Tiago, eu desafio você a ler essa carta de Tiago, pelo menos um capítulo por dia, durante 2 semanas. Você leia Tiago, peça para o Espírito Santo fazer com que essas palavras de Deus, elas entrem no teu coração. E nós observamos Tiago, ele começa a carta dele lá no capítulo 1 e termina no final, as últimas palavras, falando sobre oração. O que nos leva a entender é que nós desperdiçamos muito tempo e energia tentando viver a nossa vida sem oração. Então Tiago, ele vem nos encorajando a orar. E ele descreve aqui algumas situações a respeito da oração que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, ore quando estiver em dificuldade. Olha só o versículo 13, o que ele diz? Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então o que nós estamos aprendendo? Que nós devemos orar e não reclamar, e não murmurar, e não ficar falando mal. O sofrimento é provado pelas circunstâncias que nós passamos. Problemas de saúde, de finanças, familiar, de relacionamento, decepções no trabalho, sabe, com amigos, com pessoas. Você se decepciona. Agora, em vez de você ficar murmurando, fala com Deus. Em vez de você ficar falando mal dos irmãos, o versículo 9 desse capítulo 5 fala sobre isso, que você não deve fazer isso. Você deve apresentar diante de Deus, orar a Deus. Então peça sabedoria para que Deus te conduza no caminho certo e dê glória a Deus em toda a situação. Deus quer nos transformar, Deus quer mudar a situação que nós estamos numa situação de triunfo, mas pela oração, e nós devemos fazer isso. Então, a oração, ela remove o sofrimento quando essa é a vontade de Deus. Nós vamos ver Paulo orando, Paulo orando, pedindo a Deus para que tirasse o espinho da carne. Deus não tirou. Nem por isso Paulo ficou desistente e reclamando. Ele glorificou a Deus e depois você observa que ele diz que nada tira ele da vontade de Deus. E é isso que nós temos que fazer. Davi orou pedindo para o seu filho não morrer, mas ele morreu. Então nós precisamos nos cuidar e entender isso. Observa outra pessoa, Jesus, quando ele está no Getsêmani, o que ele faz? Ele ora pedindo a Deus para que ele não passasse por aquela situação. Deus o livra da situação? Não, mas Deus dá força para ele. Deus está presente com ele. Deus estava presente com Paulo e Deus está presente com você para que você passe por essa situação, por esse momento difícil. Então Deus equilibra, quando nós temos uma vida de oração, Deus equilibra a nossa vida, sabe, no sofrimento. No meio do sofrimento você vai ter momentos de alegria, de regozijo. E o cristão maduro, ele precisa entender isso, que mesmo no meio do sofrimento, você precisa cantar louvores a Deus, você precisa adorar a Deus. A segunda situação que Tiago nos mostra aqui, nesse texto, nesses versículos finais do capítulo 5, é a oração pelos doentes. Olha só o versículo 14, 15 e 16. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz.
Olha aqui, ele está falando de uma pessoa doente. Qual que era a situação dessa pessoa doente? Ela estava física e emocionalmente doente. Ela tinha doença na alma e no corpo físico. E quando nós guardamos mágoas, nós escondemos pecado, quando nós não confessamos, o escritor em Provérbios, ele diz que quando eu não confessei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Ou seja, quando eu não resolvo as situações, eu fico doente. Quando eu não resolvo alguma coisa, algum pecado, a doença não estou dizendo que toda doença, toda enfermidade é por causa de pecado, de jeito nenhum. Mas quando a pessoa não confessa pecado, quando a pessoa não resolve situações, não perdoa, não libera perdão para outra pessoa, ela vai trazer doença para si. E essa doença aqui de Tiago, que ele fala aqui no versículo 16, confessai os pecados uns aos outros para serdes curados, ela é chamada, é um nome bem diferente, tá? Olha só como que ela é chamada, hamartiagênica. É uma doença hamartiagênica, ou seja, é uma doença gerada pelo pecado. E Tiago estava falando sobre isso. E aqui ele estava falando que para reconhecer a autoridade espiritual dos pastores, quando ele usa aqui presbíteros, são os pastores, são os presbíteros, são aqueles que estão à frente do trabalho da igreja. Versículo 14 fala sobre isso. E aqui ele fala sobre o crente que está impossibilitado de ir na igreja por uma enfermidade. É para ele fazer o quê? Chamar os presbíteros, chamar os pastores da igreja até a sua casa para orar. E, queridos, vamos lá, né? Vamos pensar. Quantas vezes você ficou doente e você chamou o seu pastor para orar por você? Às vezes as pessoas pensam que o pastor tem uma bola de cristal que adivinha. E nós não temos, o pastor não tem, nem os presbíteros não têm. Então, se você estiver doente, chame os pastores na sua casa. Fala, pastor, eu estou precisando de oração, vem aqui orar por mim. Que prontamente os pastores vão. Então, quando isso acontece, o que está fazendo? O doente, ele está reconhecendo que os pastores, que os presbíteros, e não um homem ou uma mulher tem o poder da cura, tem a unção da cura, o dom da cura, que deve orar. Ele está reconhecendo o que a palavra de Deus está dizendo. Se você estiver doente, chame os presbíteros da igreja para orar por você. O versículo 16 fala que o doente confessa os seus pecados. Então essa confissão é feita aos santos. Você não vai chegar diante de uma pessoa e confessar, e essa pessoa vai falar assim, agora você está perdoado. Quem perdoa é Deus. Mas nós precisamos confessar os nossos pecados uns aos outros. É o que a palavra de Deus está dizendo. Nós precisamos confiar nessa palavra. E o texto diz que a oração da fé vai fazer o quê? Feita com convicção, diante da vontade de Deus, curar o enfermo. Então, qual que é a atitude do presbítero? O presbítero ora, ele é reconhecido, o pastor ora, ele é reconhecido como autoridade espiritual sobre a vida dela. Agora, o que Deus faz quando nós olhamos? Nós vemos a atitude do doente, a atitude do cristão que ficou enfermo, de realmente fazer o quê? Chamar. Eu não tenho possibilidade de ir na igreja receber uma oração, então eu chamo o pastor para vir orar. Eu chamo, o cristão doente chama o pastor para vir orar. O pastor, por sua vez, ele ora, ele é reconhecido como autoridade espiritual e a oração da fé vai curar o enfermo. E o que Deus faz? Deus cura através da oração da fé. Deus levanta o enfermo. Deus perdoa o enfermo. O texto diz que ele vai orar e a oração da fé levantará o enfermo. Se tiver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados.
É a palavra, querido. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos orar pelos doentes. Orar. Terceiro lugar, esse texto de Tiago, ele diz que nós também devemos orar pelas nações, pela nossa nação, pelo Brasil. Olha só, Elias era homem, humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e o céu enviou chuva e a terra produziu os seus frutos. Quando a nação se desvia da palavra de Deus, da vontade de Deus, os profetas de Deus devem orar e pregar. Quando Israel se afasta de Deus, Elias aparece naquele cenário e começa a confrontar o rei, começa a confrontar o povo, começa a confrontar os profetas de Baal com a palavra, com amor, pregando e anunciando. Então nós precisamos orar pela nossa nação. Elias não falou aos homens, ele falou para quem? Ele falou para Deus. Para que Deus mandasse, para que Deus tirasse a chuva, Deus tirou. E depois para que Deus mandasse a chuva, e Deus mandou. Elias era um homem como nós, o texto está dizendo, sujeito às mesmas coisas. Ele tinha medo, ele fugiu, ele sentiu depressão, ele pediu para morrer, ele era igual a gente, queridos, mas justificado, justo, e orou, colocou em prática. Então escute e grave, e se você puder anotar, anote isso que eu vou ler agora. O poder da oração é o maior poder do mundo, no mundo hoje. O poder da oração é o maior poder no mundo hoje. A história mostra que o progresso da humanidade, poder do braço, poder do cavalo, poder da dinamite, poder da bomba atômica, a história mostra isso aí. Mas o maior poder é o poder da oração. Elias orou, queridos, na promessa de Deus, firmado na promessa. Então, quando nós oramos, nós temos que estar firmados na palavra. É na palavra, crer nessa palavra e orar com base na palavra. Isso nós precisamos. E nós observamos que Elias orou como? Com persistência. Elias orou intensamente até que a coisa acontecesse. Então é isso que nós precisamos fazer. Você precisa orar com persistência. Não é orar hoje e esquecer, Deus não ouve mais. Não, é orar, é ser persistente. Ser intenso na sua oração. É orar mesmo, e ora a palavra, pega a palavra, ora a palavra. Então nós observamos 3 situações já, né, que Elias nos apresenta aqui. A primeira é que nós precisamos orar quando nós estamos em dificuldade. Depois nós precisamos orar pelos doentes, pelos enfermos. Os enfermos precisam pedir para os seus pastores para que estejam indo e recebam a oração. Nós devemos orar pela nossa nação. Isso é um dever de todo cristão, orar pela nação, orar pela nossa cidade. Nós temos que orar com persistência, orar intensamente, para que a promessa de Deus se cumpra na nossa cidade e na nossa nação. E em quarto lugar, nós precisamos orar pelos que estão desviados, aqueles que abandonaram a fé, aqueles que deixaram os caminhos do Senhor. Quantas pessoas você conhece que, se você for falar do amor de Deus para ela, essa pessoa não quer nem conversa? Se você for convidá-la para estar com você na igreja, ela não quer nem conversa. Se você convidá-la para, às vezes, ir para um PG, para um pequeno grupo, ela talvez, aí ela vá. Então eu quero fazer aqui uma parte e pedir para que você participe dos pequenos grupos da igreja. Você se envolva nisso, porque é nos pequenos grupos que nós vamos trazer as pessoas que precisam de Jesus. Nos pequenos grupos as pessoas têm mais liberdade. Pequeno grupo, a pessoa vai à vontade. Então, nós precisamos investir nos nossos pequenos grupos. Invista, participe de um pequeno grupo.
procure o seu pastor, a sua pastora, e peça: eu quero participar de um pequeno grupo, tá? E lá no pequeno grupo, talvez esse que está afastado, abandonou a fé, desviou dos caminhos do Senhor, vá. E talvez seja lá o início para ele voltar. Mas vamos ao texto da palavra. Olha só, versículo 19 e 20. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém trouxer de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha, meu querido, a importância de você orar, de nós orarmos por aqueles que abandonaram a fé, por aqueles que se desviaram dos caminhos do Senhor. Olha só o poder da oração, intensamente. Então nós devemos orar, queridos, por aqueles membros que desviaram, que abandonaram a palavra de Deus. Sabe o que nós muitas vezes observamos? Sabe o que nós muitas vezes fazemos? Nós criticamos, nós falamos mal. Quantas vezes eu já ouvi pessoas falarem de pessoas que se desviaram e não falaram bem? Mas quantas vezes você tem orado? Não é uma vez. Lembra como Elias também? É o mesmo tipo de oração, persistente, intensamente. Quantas vezes você tem orado por aqueles que abandonaram, que se desviaram dos caminhos do Senhor? É responsabilidade sua também. Não é dos pastores somente, é de cada crente, é de cada cristão, é de cada pessoa que teme a Deus. Essa responsabilidade. Então nós observamos que nós devemos orar por essas pessoas. Quando uma pessoa se desvia, nós devemos falar do amor de Deus, não é acusar. Quantas vezes eu já ouvi pessoas que se desviaram falar: pastor, as pessoas vêm falar comigo, ao invés delas falar algumas coisas, elas vêm me condenando, elas vêm já me chutando. Queridos, isso não é ser cristão, isso não é amar as pessoas. Isso não é fazer a vontade de Deus, isso é ser juiz. E Deus não nos chamou para ser juiz, Deus nos chamou para ser servos, Deus nos chamou para amar as pessoas, e é assim que devemos. O escritor em Eclesiastes 9:18, ele fala: um só pecador destrói muitas coisas boas. Então ore por aquelas pessoas que abandonaram a fé, que se desviaram dos caminhos do Senhor. E há sempre perigo de alguém se desviar. Sabe, você que acha que você é muito cristão, muito crente, muito temente a Deus, muito espiritual, a palavra de Deus diz que aquele que está em pé, cuide, olhe, perceba-se, para que não caia. Só cai quem está em pé. Quem está no chão não precisa cair, já caiu. Então você que está em pé, fique atento. E olha só o que o escritor aos Hebreus, capítulo 2, versículo 1 diz: por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Eu vou ler de novo. Escreve isso aí. Põe esse texto na geladeira. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O resultado do desvio é pecado e possivelmente morte. Possivelmente. E o pecado na vida de um crente, de um cristão, é pior do que na vida de um não cristão. De uma pessoa que ainda não colocou a sua vida nas mãos de Deus. Então, ajude essas pessoas. Ajude essas pessoas que abandonaram. Elas precisam se converter ao Senhor Jesus. Não é a instituição, não é a igreja missionária, não é ao pastor, ao Senhor Jesus.
a verdade da palavra de Deus. É ali que elas precisam. E nós precisamos nos esforçar. Você tem se esforçado para que essas pessoas que abandonaram a fé voltem? Queridos, quantas vezes eu já encontrei pessoas desviadas dentro do bar. Eu entro dentro do bar, cumprimento a pessoa, não cabe a mim condenar ninguém, meu amado. Cabe a mim amar as pessoas e orar por elas. Quantas vezes eu já vi pessoas queimar a mão com cigarro tentando esconder de mim? Não cabe a mim julgar ninguém, queridos. Cabe a mim amar as pessoas e orar por elas. E cabe a você a mesma situação. Então, se você está vendo alguém caindo, chega junto para orar, para abençoar, para levantar, não para condenar, não para judiar, não para apontar. É para amar. É para amar. Judas, ele usa uma expressão muito forte. Judas 23. Que quando nós fazemos isso, nós salvamos do fogo. É salvar do fogo. Quando uma pessoa que estava afastada, abandonada, abandonou a fé, que ela volta, ela foi salva do fogo. Nós precisamos intensificar mais nossas orações por essas pessoas que estão abandonadas, por essas pessoas que abandonaram a fé. E concluindo, nós observamos nesse texto que Tiago nos dá as últimas instruções para que nós oremos pelos que sofrem, oremos pelos enfermos, cuidemos da restauração daqueles que estão desviados, aqueles que abandonaram a fé. E nesse parágrafo pequeno, do versículo 13 até o 20, Tiago nos fala coisas básicas que nós individualmente, nós precisamos orar. Isso é básico. Nós precisamos orar. Os presbíteros em oração. Quando o presbítero ora, o pastor ora, essa oração vai ser respondida. Ela diz que os amigos precisam orar uns pelos outros, e isso vai causar um espírito de reconciliação e vai levar aquele que tinha abandonado a voltar. Então você vai abençoar. A Bíblia, nesse texto, fala que quando o profeta está em oração, tem resultado sobrenatural. E a comunhão, queridos, é o cuidado e essa restauração. Vamos orar, queridos. A oração funciona. Essa é a última atitude que Deus tem ministrado nos nossos corações. No texto, baseado no texto de Tiago, tem muitas atitudes que nós precisamos ter. Aprendemos bastante com as atitudes que o pastor Romael ministrou. E essa última atitude é dizer que a oração funciona. Vamos orar nesse momento? Ore comigo. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu confesso, Senhor, que preciso orar mais. Eu confesso que não tenho orado o suficiente. Não tenho orado pelas pessoas que estão fracas. Ore assim, queridos, coloque a verdade. Que devo orar mais pelas pessoas que estão fracas. Que devo orar por aqueles que se desviaram. Que devo orar pelos doentes. Que devo orar pela nação. Senhor, nos leve realmente a viver a Tua palavra, a verdade, e orar uns pelos outros. Dá-nos essa capacidade, Senhor, e nos leva realmente a nos convertermos à Tua palavra e vivermos em amor, em nome de Jesus. Amém? Nesse momento eu quero orar com você, por aqueles que estão enfermos. Se você conhece alguém que está enfermo, coloque o nome dele agora. Você pode trazer o nome dele aqui na igreja, dessa pessoa que está enferma, família que está em problema, com dificuldade. Você pode procurar
um dos nossos diáconos, dos pastores, falou: eu queria colocar o nome de fulano, da família, para que orasse. Se você deseja uma visita pastoral, se você deseja uma visita, vem aqui, marque, coloque, fala: eu necessito de uma visita. Pode entrar em contato conosco, pode entrar em contato no Instagram, conosco, no Facebook, na página da igreja, que nós estamos dispostos a estar com você, a orar com você. Então vou orar agora nesse momento pelos enfermos, orar pela nossa cidade, pela nossa nação. Domingo nós tivemos eleição, é um novo tempo para a nossa cidade e vamos orar para que Deus nos direcione, para que tenhamos mais 4 anos de desenvolvimento e de bênção de Deus. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero agora orar pelas pessoas que estão enfermas, orar por aquelas que estão na campanha de oração, orar por aquelas que estão precisando de um socorro, por aqueles que estão enfermos emocionalmente, financeiramente, que a boa mão do Senhor esteja sobre elas, que a cura, o milagre do Senhor esteja sobre elas. Em nome de Jesus, abra portas de trabalho, de emprego, ó Deus, que cada um se disponha a cumprir a Tua palavra, a Tua vontade e amar uns aos outros, em nome de Jesus. Eu oro agora, Senhor, pela nossa cidade, pela nossa nação. Ora agora, Senhor, pela nossa cidade, o prefeito foi reeleito, os vereadores, alguns reeleitos, outros novos. Nós clamamos, ó Deus, pela mão do Senhor, para que todos eles, ó Deus, os secretários, todos eles possam trabalhar em prol do nosso município com afinco, com dedicação. Senhor, que eles vejam, Senhor, a necessidade do povo, a necessidade da cidade e, ó Deus, usem, Senhor, ó Deus, aquilo que foi colocado pelo povo na mão deles. Agora, Senhor, use isso, Senhor, para o desenvolvimento da nossa cidade, para trazer, ó Deus, mais indústrias, trazer mais desenvolvimento, melhorar o nosso comércio, Senhor, melhorar, ó Deus, a agropecuária, haja mais investimento, Senhor, em nome de Jesus. Dá sabedoria, Senhor, à liderança do nosso município. Dá sabedoria, Senhor, ao judiciário, ao executivo e ao legislativo, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que haja integridade, que haja retidão, que haja honestidade, Pai, em todas as ações, no nome de Jesus. Senhor, nós queremos orar pela nossa nação. Senhor, nosso presidente, ó Deus, os ministros, os deputados federais, ó Deus, os senadores, Senhor, os deputados estaduais, os governadores, que o Senhor, ó Deus, coloque as Tuas mãos sobre cada um deles, que eles tenham, ó Deus, um encontro pessoal contigo, Jesus, e possam, Senhor, colocar a nossa nação nos trilhos, ó Deus, em nome de Jesus. E aqueles que querem destruir a nação, porque são contra, que o Senhor, ó Deus, os cale, que o Senhor, ó Deus, faça com que eles fiquem quietos, ó Pai, e participem da ação sobrenatural do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora abençoar a vida de cada um. Coloque a tua mão assim, aonde você está, eu vou abençoar a sua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora a vida de cada um que está participando conosco, que está participando agora, ou quando viu esse vídeo, desejou ouvi-lo, que, ó Deus, o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor transforme essa vida, que o Senhor restaure e que o amor de Deus seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Sábado agora próximo nós temos o nosso JM, que é a nossa juventude, nosso encontro JM. Venha participar conosco. Domingo nós temos nossa celebração, celebrando Jesus, toda a igreja participando, celebrando, servindo, adorando ao Senhor num culto maravilhoso. Amém? Conto com você, espero você, que Deus te abençoe. Um abraço.